Vamos, em mais uma oportunidade, dar início à meditação da Palavra de Deus, nesta oportunidade que o Senhor nos concede neste dia. Abraça as oportunidades que Deus te dá, de examinar as Escrituras, de ser orientado pelo Espírito Santo dentro da sua Palavra. Antes que iniciamos a meditação da palavra, meus amados, eu quero dizer, eu tenho dito por onde o Senhor tem permitido falar da sua palavra e comunicar com homens e mulheres da parte de Deus, que o povo de Deus está sendo fácil de ser enganado porque o povo não tem apetite de examinar as Escrituras. Você que acompanha conosco a meditação da palavra de Deus tem visto que todos os dias aqui temos parado e eu sou ocupado, eu preciso trabalhar, mas eu preciso também aprender de Deus para vencer Satanás e os seus ardis e o seu engano neste mundo e servir a Deus. Estamos no texto conhecido, onde temos meditado nas últimas reflexões, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 28, e queremos continuar, estamos falando do engano, da hipocrisia dos fariseus e aprendendo também conforme diz a palavra de Deus. Na parte B do versículo 28 está escrito quando Jesus revela, mostra, ensina, exorta como era aqueles fariseus ou aqueles religiosos dos seus dias quando esteve neste mundo. E Jesus destacou como era o exterior deles. E eu quero, com a graça de Deus, abordar esta palavra exterior. Exterior. Deixamos na reflexão anterior que o fariseu, o hipócrita, o religioso, ele fala da Bíblia, ele conduz a Bíblia, ele se veste como ovelha, se veste como servo de Deus, porém não é. Eu deixo para você parecer uma coisa e ser outra. Vamos ver o que revela a palavra de Deus na palavra do Senhor Jesus, quando ele expressou como eram os fariseus dos seus dias. Primeiro ponto, do lado mais externo, do lado de fora. Segundo ponto, que não faz parte da essência. Terceiro ponto, cuja existência que se dá fora do indivíduo. E assim iniciamos a reflexão, a meditação da palavra de Deus. Eu tenho dito por onde Deus tem me permitido passar. A minha fé é pequenininha e Jesus sabe que é pequenininha. E se fosse grande eu não daria, eu não saia trocando trombeta, porque isso seria entre eu e Cristo, entre eu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas mesmo sendo pequenininha, o que eu vejo que Deus permite me ver, ouvir, aprender com seu Espírito nas Escrituras, eu me esforço para Satanás não arrebatar de dentro de mim. E com isso eu quero dizer que você deve ser do mesmo jeito. Deixamos numa reflexão anterior que Tiago exortou aqueles irmãos dos seus dias, dizendo que eles não fossem somente ouvintes do ensinamento da palavra, mas que fosse praticante. E quando eu coloco o ensino da palavra em prática, quando o fariseu vem, em vez dele arrebatar, dele tirar, como disse o apóstolo Paulo, com os falsos mestres, com os falsos religiosos dos seus dias, Paulo diz que temia que eles arrebatassem. Mas o homem de Deus, a mulher de Deus, quando ele guarda pela fé, pelo amor em Cristo Jesus, vem o vento, não arrebata, vem os passos, não arrebata, vem Satanás, não arrebata, vem os espíritos caídos, não arrebata, vem os religiosos, não arrebata, porque ele está na rocha, porque ele está na rocha.
rocha. Ele aprendeu a semente e foi semeada em boa terra, e os pés dele estão na rocha, na rocha, na rocha. E glória! E quando está na rocha, quem está do lado externo de fora vê o vento soprando, mas a casa não cai. Mas quem está com a casa na areia, quem está pelo lado externo de fora, vê o vento soprando, as teias voando e o teto desabando e a base cedendo. Isto é quem faz a casa na areia. Eu já encontrei muitos que o que aprenderam não foi do Espírito Santo, foi dos fariseus, foi desses cabeça oca que trabalha para Satanás. Eu estou todos os dias aqui pela graça de Cristo, como vocês têm ouvido e têm visto, fazendo um serviço, não é para o homem, não é para o governador, não é para o presidente, não é para o governador do estado, não é para o prefeito da cidade, não é para ninguém, é para o Pai, para o Filho, para o Espírito Santo, porque foi algo que ele diz que ia colocar dentro deste tabernáculo, tem colocado, e a minha parte é honrar. Aceite quem quiser aceitar e quem não quiser, mas a minha parte é dar o que Cristo tem me dado. E se você é homem de Deus, faz do mesmo jeito, faz do mesmo jeito. Paulo diz que cada um dá o que tem. O ladrão dá o que? A corrupção. Mas a ovelha dá trigo, dá pão, dá maná, que come todos os dias. Aleluia, Jesus querido. Então quando você vê uma pessoa só com folha e diz que crê em Deus, porque tem pessoas que se sentem pressionado porque alguém vai pregar, falar de Cristo e diz, eu também creio em Cristo. Isso não é novidade não, rapaz. Isso não é novidade não. Satanás também crê. E a Bíblia diz que ele crê que estremece, mas não obedece. Fariseu também diz que crê, mas não obedece. Mas não obedece. Mas o homem que tem experiência com Jesus, quando ele abre a boca, ele abrindo a boca e o Espírito Santo lhe dando direção e dando confirmação, porque a palavra de Deus é confirmação pelo Espírito Santo. Então o religioso, ele não é do lado de dentro. Ele é desse país, não é do país que os olhos da carne não vê. Ele não é do reino que está nesse mundo, mas os olhos humanos não vê. Natural. O religioso, ele está pelo lado de fora. Mas o homem de Deus, a mulher de Deus que tem o Espírito Santo, está pelo lado de dentro da casa. Oh, glória a Jesus, está pelo lado de dentro. Ele conhece Jesus. Ele conhece a voz de Jesus. Ele conhece a palavra de Deus, o que é de Deus, o que não é. Ele não fica com esse negócio, eu sinto, como tem um bocado de cristão aí que não examina a Bíblia, esses preguiçosos, religiosos, e fica dizendo, eu sinto, que conversa que eu sinto, rapaz? Eu vejo, porque Deus dá a visão. Deus abre os olhos do cego natural e do cego espiritual e dá audição para ouvir, para saber se é de Cristo ou se é de Satanás. Eita, Jesus do céu, de glória e de poder. Conversa que eu sinto. Jesus disse assim, eu abro os olhos para que você veja. Porque Jesus disse aos discípulos, vocês não têm só ouvido das coisas que eu vim falar do meu Pai, mas vocês têm visto. Vocês têm visto com os olhos humanos e com os olhos espirituais, porque eu tenho vos feito saber. Aí esse preguiçoso não lê Bíblia e fica com o negócio querendo tapear os outros. Você vai tapear quem? O Espírito Santo? Você vai perder tempo.
Até a próxima, se Jesus permitir.